Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus, que privilégio estar aqui nessa tarde, todo mundo já lanchado aí, né? Deu para dar uma descansada, glória a Deus por isso. Vou tentar, inclusive, não me delongar muito para a gente conseguir dar prosseguimento e encerrar não tão tarde, mas eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui mais uma vez, com os irmãos. Estava falando ali em cima com a tia Karina agora que eu fico muito honrado e muito lisonjeado de ter uma oportunidade como essa, porque eu me sinto, de fato, o menor dos menores. Não em altura, porque eu cresci um pouquinho a mais, obrigado, minha irmã. Mas por ser muito jovem. Então a tia Karina estava hoje trazendo essa ministração aqui, e ao lado dela estava a tia Priscila, que é também uma irmã nossa, muito conhecida do Ministério Infantil, uma grande pregadora da palavra, e que é para mim uma grande referência, né? Mas não como ministro, né? Como criança que fui, e ela pregou para mim durante muito tempo, já tive a oportunidade de vê-la enquanto eu ainda era uma criança, né? Sou de 2001, então a vi pregando, então assim, estou cercado de referências para mim hoje aqui. Tio Caleb, sensacional, junto com o Calil ali, meus amigos, minha tia Carla, que está sentada ali também, amigos meus de infância, como a Débora, minha pastora Paulinha, cheio de pessoas que são referências para mim. Eu fico muito feliz de estar aqui. Tia Kel, que importante a sua fala. Não por coincidência, eu imagino, hoje, antes de vir para cá, eu fui muito impactado e chocado por um vídeo que eu assisti no Instagram de uma mãe que registrou um pai abusando da própria filha em casa. Um registro em vídeo da mãe chegando, invadindo a casa e pegando o pai na cama, sem roupa, com a sua filha, abusando dela. E aí as cenas muito fortes que em seguida terminaram numa violência. E o pior de tudo são as pessoas, né, embaixo, com aquele senso de justiça, falando que foi pouco para matar aquele homem. E por mais que o nosso coração clame por essa justiça, são almas que estão se perdendo nesse processo. Uma mãe traumatizada, um homem corrompido por esse pecado, por essa mazela, e o pior de tudo, uma criança que é a mais vulnerável, sofrendo, sem às vezes nem saber pelo que ela está passando. Então que Deus tenha misericórdia e que a gente possa de fato abrir os nossos olhos. Amém? Hoje nós temos um tema muito interessante para falar aqui: teatro cristão infantil. E eu fico muito feliz de trazer esse tópico para cá, mas eu queria fazer dessa nossa conversa mais do que simplesmente uma aula de teatro ou ensinar como fazer teatro. Teatro, a produção de peças e de apresentações é uma grande oportunidade para trabalhar dinâmicas de grupo, socialização, interação e trazer para dentro da nossa igreja um recurso poderosíssimo, em especial para pregar o Evangelho. Amém? Então pode passar aí, por favor, o slide. Eu separei em alguns pequenos tópicos. Esse já é o segundo? Volta só um pouquinho. Eu separei aqui em alguns pequenos tópicos para o que a gente vai falar aqui hoje de maneira muito rápida e objetiva. Então, primeiro nós vamos falar sobre os propósitos e objetivos do teatro em si. Em seguida, nós vamos falar sobre o potencial e os benefícios que a prática teatral pode trazer para as nossas crianças, e não só para as crianças, mas para todo e qualquer irmão que queira fazer parte desse ministério, que é o Ministério do Teatro. O desenvolvimento e os desafios, e aqui a gente já vai começar a falar sobre a prática do teatro, como é que a gente faz para realizar uma peça de teatro dentro da igreja, e vamos falar também sobre dinâmicas grupais e mais mão na massa. Amém? Pode passar aí agora. E eu queria começar então, como a gente vai fazer muita prática hoje, com um exercício. Eu preciso de 2 voluntários, mas presta atenção, eu preciso de 2 pessoas que sejam muito animadas, que não sejam tímidas. Quem pode vir aqui na frente me ajudar? Eu já imaginava que o tio Caleb viria, e eu preciso de... Ótimo, podem vir os 2 aqui para me ajudar, os 2 irmãos. Subam aqui em cima, por gentileza. O que nós vamos fazer aqui, meus irmãos, é uma coisa muito simples. Nós vamos fazer um exercício de improviso, tá bom? Esses nossos 2 amados irmãos aqui, a partir de agora, não são mais tio Caleb e o Jefferson. Eles, a partir de agora, são 2 personagens de uma história que eu vou contar. E eles têm agora esse espaço aqui do púlpito para realizar a história que eu vou contar. Tudo bem? Deus abençoe. Não, precisa não. Eles são grandões, tem importância não. Era uma vez 2 grandes amigos. Eles eram muito amigos.
Um deles se chamava Lucas. Onde está você, Lucas? Lucas era um menino muito alto, muito alto, e bem gordinho. Alto e gordinho. Não, negativo, não tem troca. Pedrinho, por sua vez, era um rapaz pequenininho e bem magrinho. Os dois se conheciam há muito tempo. Um belo dia eles estavam andando pela cidade, quando de repente avistaram à distância uma caixa de presente. Onde está a caixa de presente? Uau! E eles não foram lá ainda, volta! Eles avistaram de longe e ficaram muito admirados. Aquela caixa parecia tão bonito. E então, eles começaram a chegar mais perto. O Lucas ficou pequeno, cresceu. Eles começaram a chegar perto, a caixa estava tão longe, eles continuavam andando e nunca chegavam. E então, eles andaram mais um pouco, e chegaram naquela caixa. Quando chegaram, eles ficaram felizes, viram aquela caixa, e então tiveram uma ideia: vamos pegar ela. Pedrinho abaixou e pegou a caixa. Essa é uma pedra, Pedro, a caixa está mais para frente. Isso. Pedrinho abaixou, olhou para o Lucas e disse: com essas belas palavras, Pedrinho fez toda a força e tentou levantar aquela enorme caixa do chão. Porém a caixa estava tão pesada. Ele fez força, mais força. Tá bom, Pedrinho, vai fazer cocô, chega. Não conseguiu levantar a caixa. Lucas, que era muito maior e mais forte, disse: eu vou tentar levantar essa caixa. Ele se abaixou, fez força e tentou levantar, mas a caixa era muito pesada. Ele não conseguiu e fez força, mais força, e nada foi suficiente. Depois de muito tentarem, eles resolveram então que iriam abrir a caixa ali mesmo. Olharam para um lado, olharam para o outro, viram se não tinha ninguém por perto, e então abriram a caixa. Para surpresa deles, quando eles abriram aquela caixa, uma coisa incrível tinha lá dentro. Apenas um papel com uma frase escrita. Pedrinho se abaixou, pegou o papel, e então os dois ao mesmo tempo leram o que estava escrito no papel. Eu não sei. Ao mesmo tempo, os dois leram o que está escrito no papel. Exercícios. A metade aqui. Palmas para os nossos amigos Lucas e Pedro. Obrigado, tio Calé, obrigado, Jeff. Sensacional. Você também faz? Coisa boa, show de bola. Escolhemos as pessoas certas, né, para fazer parte da nossa representação. Irmãos, esse pequeno exercício que nós fizemos aqui em cima é uma das muitas maneiras com que a representação tem a capacidade de montar uma história na nossa cabeça sem nenhum tipo de recurso visual que não seja a expressão de duas pessoas, certo? Mais para frente nós vamos falar a respeito de como a gente pode colocar essas práticas teatrais e das muitas desculpas que surgem durante esse processo. Mas a verdade é que se nós tivermos apenas uma pessoa disposta a se entregar para essa arte de representação, nós somos capazes de comprar uma história completa que modifica a característica física da pessoa, que constrói para a gente um cenário, que traz personalidade de alguém que a gente não está vendo, mas que a gente imagina, uma caixa que a gente não consegue ver, mas que parece que está na nossa frente, com algo que a gente não consegue contemplar com os nossos olhos, mas a nossa mente é capaz de criar. E a partir de agora eu começo a falar sobre quais são os potenciais da peça teatral, amém? Obrigado mais uma vez, Chico Calé, obrigado, Jeff, vocês são top demais. O Jeff já falou que inclusive faz teatro também, né? Cadê ele? Sumiu?
Tá aqui na minha frente. Que bênção. Show de bola. Para começar, irmãos, a tia Sueli falou para me apresentar. Então, quem trabalha com ministério infantil vira tio automaticamente, né? É o primeiro nome, tio alguma coisa. Então, meu nome é Vinícius Reis, mais conhecido agora como tio Vini. Pode passar o slide, por favor. E, meus irmãos, a minha história com o teatro, ela não é recente. Eu trabalho com teatro já há muito tempo e tenho a oportunidade de participar de teatro há muitos anos, certo? Essa primeira foto, aquele rapaz com aquele cabelo ali, bem bonito ali, não sei se dá para ver, mas sou eu na minha escola. E na escola eu tive a oportunidade de trabalhar e de participar de muitas peças teatrais. Mesmo que na escola eu tivesse esse incentivo, a minha formação no teatro não foi na escola. O primeiro lugar onde eu tive contato com o teatro foi na igreja. A igreja é um grande formador de artistas, músicos. Ela é o melhor lugar para potencializar habilidades que vocês podem imaginar. Desde cedo nossas crianças estão expostas a um ambiente que é muito rico culturalmente. Hoje eu toco, hoje eu canto um pouquinho também, tenho a oportunidade também de trabalhar com teatro, e tudo isso foi aprendido na igreja, não foi na escola. Quando eu cheguei na escola, o destaque que eu tive, as pessoas talvez nem imaginam, mas veio por essa formação da igreja. Porque a verdade é, em que outro lugar as nossas crianças vão ter a oportunidade de crescer voluntariamente vendo pessoas tocando, representando, atuando como professores? A igreja é muito rica para isso. E aí logo depois a gente transferiu isso para outros ambientes, e aqui já sou eu um pouquinho mais velho, alguns quilinhos a menos também, já trabalhando com teatro infantil na minha antiga igreja. Pode passar aí. E depois que nós chegamos aqui na DETAG, eu ainda tive o privilégio de ter uma área que já estava há um tempo esquecida na minha vida, potencializada. Quem conseguiu assistir as últimas 2 séries que nós fizemos no Congresso Unidos? Levanta a mão bem alto. Quem teve a oportunidade? Gente, isso aqui que nós temos é algo que eu confesso que eu não sei se em algum outro lugar as pessoas têm. Mas a gente agora, além de fazer e de treinar e de ter a oportunidade de trabalhar o teatro físico presencial, nós já tivemos a oportunidade de fazer 2 minisséries em 2 congressos, que teve uma repercussão muito positiva, muito bacana, e que foi uma oportunidade muito legal de descobrir novos talentos, de exercitar essa prática teatral e principalmente de pregar o evangelho através da representação. Então nós estamos dentro de um ministério que investe. Essa peça aqui do meio, meus irmãos, foi uma peça que nós apresentamos aqui na igreja, uma peça linda, que é uma adaptação de um roteiro do Max Lucado, falando sobre os chulingos, que eram um povinho de madeira. Os meninos representaram de maneira incrível essa peça. Ali é o nosso ensaio também, que acontece, irmãos, não num lugar especial, numa salinha onde a gente tem aula, a gente afasta as cadeiras e lá mesmo é o nosso ensaio. Os meninos participam e a gente teve a oportunidade também de fazer uma peça de Páscoa que ficou muito bacana. Se os irmãos quiserem depois, eu não consegui achar, tia Sueli, no perfil da DETAG, mas era muito legal se a gente tivesse a oportunidade de assistir essa peça juntos depois, numa outra oportunidade, né? Então, graças a Deus nós temos uma igreja que investe profundamente nisso, e só de eu ter uma oportunidade pequenininha para falar sobre teatro hoje, para mim já é a prova de que é um ministério que se importa com esse tipo de prática e reconhece o potencial que ela tem. Amém? Pode passar. Vamos falar então agora, para começar realmente, sobre os propósitos e objetivos do teatro em si. Pode passar mais um slide. Eu não sei se todos os irmãos sabem, mas a prática teatral, para valer mesmo, de maneira formal, ela começa muito próximo ali já da presença de Jesus aqui na terra. A gente está falando de quase 3.000 anos atrás, na Grécia Antiga, começam-se as práticas teatrais a serem institucionalizadas. O ser humano sempre representou, sempre imitou. Como é que vocês imaginam que o ser humano falava no começo, assim, naquela língua primitiva? A gente tem que pensar sobre isso também. E antes das línguas se dissiparem, a gente tem a representação, como o tio Caleb bem fez aqui, como uma fonte muito clara de comunicação. Conseguem enxergar isso? Tem gente aqui que não precisa falar uma palavra para comunicar um bocado de coisa. Mãe é especialista nisso, né? Tem um comediante que fala isso, que a mãe, quando ela morde a boca, você sabe o que está vindo depois ali. Expressão, não é verdade? Um sorriso, tudo isso faz parte da comunicação, e é assim que o ser humano começa a se comunicar. Mas, quando a gente avança no tempo e começa a falar sobre o teatro, a gente vai lá para a Grécia Antiga e vai falar sobre isso aqui que está escrito, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção, ok? O teatro foi criado institucionalmente
para fazer parte das celebrações a divindades na Grécia Antiga. E ele entendia-se como uma maneira de despertar sentimentos, reflexão e catarse. Alguém já ouviu falar dessa palavra, catarse? Todo mundo? Não conhecem? Catarse é um termo grego que é difícil de explicar em uma linha só, mas é algo que os gregos chamam de expurgar de sentimentos. Para eles existem vários sentimentos que são reprimidos em nós no nosso dia, e em algum momento você precisa jogar esses sentimentos para fora com toda intensidade, seja com choro, com riso, com algum momento de quebra. Você tem essa catarse de sentimentos. E lá na Grécia, essa era uma das principais funções do teatro, trazer esse momento de catarse. Repete aí comigo, catarse. Decora essa palavra, isso aqui é muito importante. Eu estou falando sobre a origem do teatro, porque vocês vão entender como a cultura perverteu o teatro e os cuidados que nós temos que ter quando a gente for abordar peças teatrais dentro das igrejas, amém? Então essa é a origem. O teatro tem uma origem pagã. Ele tem uma origem que, por mais que a representação, a capacidade de expressar sentimentos seja de Deus, o Senhor nos entregou a capacidade de representar, mas é nesse contexto de idolatria que o teatro é popularizado, amém? Pode passar. Quando a gente começa, acho que pulou mais um de novo, pode voltar mais um. Quando a gente começa a falar então sobre a cultura do teatro agora então, a gente precisa entender qual foi o caminho que a representação tomou até nós chegarmos nos dias de hoje, amém? Uma pergunta: alguém já ouviu falar dessa peça chamada Macaquinhos? Isso aqui ficou muito conhecido, se eu não me engano, meados de 2015, 14. E eu tenho certeza que quando eu descrever o que é a peça Macaquinhos, vocês vão se lembrar do que eu estou falando. Mas alguém lembra dessa peça? Temos um irmão ali que lembra. Então eu vou resumir. Macaquinhos foi uma peça que ficou muito conhecida depois que ela foi gravada e publicada nas redes sociais, de uma peça muito simples, que consistia em pessoas andando nuas em círculos, colocando o dedo no ânus uma da outra. Vocês se lembram dessa reportagem? Alguém se lembra desse contexto? Agora ficou mais claro, vocês se lembraram, né? A partir desse momento, houve assim, uma revolta muito grande, né, ali das pessoas, e nessa mesma época começaram a surgir, inclusive, várias outras denúncias de peças teatrais que envolviam nudez, que envolviam atos sexuais, às vezes no palco, com a presença de crianças, e a partir daí começou, por exemplo, uma grande discussão a respeito da Lei Rouanet, que é essa lei que financia a arte no nosso país. Que era a pergunta que todo mundo fazia. Então quer dizer então que parte do dinheiro que eu pago do meu imposto está sendo para investir em peças teatrais como essa, pessoas andando em círculos e colocando o dedo e as mãos nas partes íntimas de outras. E por incrível que pareça, meus irmãos, no ramo da arte isso é mais comum do que a gente imagina. Hoje são questões muito nichadas, a gente não tem muito acesso, mas ainda existe um ramo da arte que é exclusivamente dedicado a esse tipo de representação. Eu me lembro que quando eu fazia artes cênicas na escola, eu tinha uma matéria de artes cênicas, a professora sempre contava com muito orgulho da peça que mais tinha impactado ela na época de graduação dela. Ela disse que o professor fez com que os alunos ficassem nus, levaram eles para dentro de um auditório, e a peça era muito simples, consistia em uma pessoa subir no palco e fazer força até conseguir defecar numa bacia. Ele fazia cocô nessa bacia e depois essa bacia era passada entre as pessoas para que as pessoas sentissem o odor. E a partir daquilo eles tinham um exercício de sensações e de sentimentos. Uma deturpação completa de algo que pode ser usado para um potencial tão nobre, tão lindo. Então, infelizmente, meus irmãos, a cultura atual, em especial a cultura progressista, tomou conta desses ambientes artísticos e perverteu por completo esses tipos de manifestações culturais. E aí, a gente precisa entender que nós, enquanto luz do mundo e sal da terra, trabalhamos na contramão do mundo em tudo.
quando a gente pega uma representação teatral do mundo, eles pegam a mensagem que deveria ser a coisa mais importante, pegam essa mensagem e subvertem ela. A mensagem não é importante, o que você vai aprender é pessoal. Você assiste e aí você tira a sua própria conclusão. Como isso vai fazer você refletir? Não me importa. O que importa é essa expressão visceral do que eu quero passar, do que o roteirista quer passar, do que o ator quer passar. E então os objetivos artísticos tomam lugar, e o que vale é o escândalo, é a sensação ruim que causa em você, ou aquela sensação de euforia descontrolada. E então o sentido da representação é subvertido. Agora, nós não fazemos qualquer teatro, nós não fazemos qualquer arte, porque diferente do mundo, nós temos um parâmetro santo e reto. Pode passar. Se o mundo pega a mensagem, coloca ela num contexto subjetivo, onde ela não é importante, nós, enquanto cristãos, entendemos o teatro de maneira completamente oposta ao mundo. Diferente do mundo, a mensagem é a coisa mais importante do teatro dentro da igreja, porque essa mensagem já nos foi pregada e ela tem um objetivo muito claro, que é ganhar almas para o reino de Deus. Os limites dessa arte já estão determinados. Quais são os limites da nossa arte? A palavra. E a cultura bíblica é a maior referência para o desenvolvimento de peças teatrais no mundo da igreja. Amém, meus irmãos? É muito comum que, infelizmente, o mundo comece a entrar dentro dos nossos ambientes, que são feitos para exaltar e para aprender mais da palavra, e subvertam isso. E eu estou falando isso para os irmãos porque nós estamos aqui entre líderes, entre tutores, amém? Quantos dos irmãos têm teatro na igreja? Levanta a mão. Já fizeram teatro ou tem alguma pessoa que trabalha que já fez? Levanta a mão bem alto só para eu ver, só para eu ter um parâmetro. Olha só, temos uma quantidade razoável, e eu espero que no final dessa pequena palestra aqui, os irmãos se sintam instigados a fazer e a trabalhar com o teatro. Mas dos irmãos que trabalharam, já devem observar que é bem provável que exista na igreja de vocês jovens que são muito engajados com teatro. Já perceberam? Tem jovem que gosta muito de teatro. Infelizmente, muitos desses jovens passam por uma corrupção dessa concepção quando vem trazer o teatro para dentro da igreja. O teatro precisa ter uma mensagem clara, bem definida e explícita. Esse negócio de teatro do absurdo, onde o jovem tem uma ideia na cabeça dele, e aí bota o povo para fazer um negócio meio esquisito, e aí o irmão tira a sua interpretação. Afinal, isso é arte. Não é a concepção bíblica da utilização de um recurso tão poderoso como esse. Amém? Teatro na igreja tem um objetivo claro e específico, e esse objetivo é pregar o Evangelho. Pode passar. Se o foco é a mensagem, todo teatro cristão se torna um evangelismo. Amém? Então, para que a gente agora passe para essa parte prática que envolve as crianças, eu preciso que isso fique muito claro. O objetivo de uma peça, de uma série como nós fazemos aqui, não pode ser deixar pessoas famosas, não pode ser fazer com que a gente seja conhecido, não pode ser arte por arte. Precisa ter um objetivo claro e definido, que é pregar o Evangelho. Glória a Deus. Pode passar então. Então, uma vez que a gente já entendeu para que serve o teatro em si, por que nós então deveríamos implementar o teatro nas nossas igrejas? E aqui eu queria realmente que os irmãos prestassem muita atenção e viajassem um pouquinho comigo nos muitos potenciais que treinar a representação com as crianças e instigá-las a participar do teatro pode trazer de benefício para elas. Pode passar. E eu queria começar com esse clássico gráfico do Edgar Dale aqui. Quem já ouviu falar isso aqui, gente? Da taxa de aprendizagem relativa. Temos professores aqui? Temos professores? Alguns? Temos alguns professores aqui seculares. Pastor Ângela está ali também. Vamos lá, gente, me ajudem aqui. Qual é a maneira menos eficiente de se aprender? Apenas 5% do que a gente aprende com aulas expositivas ficam retidas no nosso cérebro. 5%. Ou seja, se de fato, como a tia Karine bem falou, as nossas crianças só têm esse tipo
de exposição à palavra, uma aula expositiva, uma vez na semana, no domingo, é muito provável que 95% das coisas que essas crianças ouvem e aprendem são perdidas ao longo dessa semana. Vocês sabiam disso? 5% apenas. Ou seja, a gente aprendeu um pouco aqui sobre representação. Quem foi que será que mais aprendeu sobre improviso aqui com aquela dinâmica que a gente fez? Certamente foi o tio Caleb e o Jefferson. Certamente participaram de maneira prática. Mas para nós que apenas ouvimos e vimos, nós temos uma quantidade muito menor de informação retida. A aula expositiva só retém 5%. 10% do que a gente aprende, que fica retido ali com uma eficiência, vem de quê? Leitura. Todo mundo instigando os meninos a lerem a Bíblia em casa? Sim. A Bíblia precisa fazer parte da alfabetização das nossas crianças, desde cedo, amém? Desde o começo. Quando a gente está ali com um recurso audiovisual, e é por isso que todo mundo está tendo todo o cuidado de trazer aqui um slide, uma coisinha, já aumenta para 20%. Demonstração prática, como nós fizemos aqui, já aumenta 30%. É bem possível que no final vocês não lembrem de nada do que eu falei, mas do Caleb e do Jefferson fazendo as palhaçadas aqui, não vão esquecer mais, certo? Discutindo e debatendo sobre os assuntos, 50%. Fazendo de maneira prática, 75%. Mas eu quero me ater agora à maneira mais eficiente de se aprender, que é ensinando. E a pergunta que eu faço é: qual é o espaço que as nossas crianças têm para ensinar? Pensem aí comigo. Tem algum lugar que as crianças têm espaço para ensinar? Os pais que têm um diálogo bem fomentado em casa e que conseguem trabalhar a conversa com a criança desde cedo, certamente executam um tipo de prática de ensino das crianças, que é quando você, por exemplo, chega e pergunta como foi o dia do seu filho, e ele vai falar tudo que ele aprendeu, tudo que ele ouviu, tudo que ele viu naquele lugar. Agora, olha a importância que a igreja tem, desde cedo. Cadê a Anne? Olha aqui. As nossas crianças estão tendo a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, seja através de músicas, sejam através de ministrações, de palavras, tudo aquilo que elas aprendem na igreja, amém? Mas ainda assim, vocês concordam comigo que é poucos espaços que crianças têm para ensinar? Porque o que uma criança vai ter para ensinar para nós? Esse é um grande erro. As crianças têm muito para ensinar para nós, e nós precisamos participar de maneira mais auditiva da vida e da rotina das nossas crianças, ouvir mais o que elas têm a dizer e estimulá-las a falar sobre o que elas aprendem. Sheisa passou aqui o vídeo do menininho fazendo o culto dele em casa, metade das palavras você não entende nada, e o microfone na mão e bate, mas ele está reproduzindo algo que ele vê, ele está reproduzindo algo que ele vive. E isso tem um potencial enorme para fundamentar, para criar raízes na cabeça dele como aprendizado. Muito dificilmente uma criança como essa vai se desviar dos caminhos do Senhor quando ela crescer. Amém? O teatro é uma excelente opção para que a gente estimule as crianças a ensinar as pessoas. Porque no final de tudo elas vão ter que aprender papéis, decorar falas e representar para as pessoas uma história que elas aprenderam, amém? Então sempre que a gente conseguir concluir e fazer uma peça, aquelas crianças estão nos dando uma grande aula de tudo aquilo que elas aprenderam. Eu me lembro de jograis que eu apresentei quando eu era da idade da Anne, assim, pequenininhas, com trava-línguas, com coisas, porque essas coisas ficam internalizadas em nós, certo? Então esse é um primeiro grande potencial didático que as nossas crianças têm. Pensando nisso, eu já queria trazer para nós a primeira prática importante para quem vai desenvolver teatro infantil na sua igreja. Pode passar. A sua peça precisa ter o potencial de se tornar uma história infantil que pode ser contada e compreendida facilmente. Você quer saber se aquela peça que você escreveu, que você pesquisou, que você acha que vai ficar legal, tem sentido?
tenta contar ela como se ela fosse uma história infantil. Se todo mundo entendeu o que você contou, e se as crianças ficarem entretidas por aquilo que você escreveu, está aprovado. Pode transformar num roteiro que vai todo mundo entender. Porque eu já participei de peças, irmãos, que depois que termina, está todo mundo assim, bate palma, aí encosta para o lado. O que você entendeu aí dessa peça? Rapaz, não entendi nada. Já passaram por isso? Jovem se une, faz aquela representação, aquele trem doido, e levanta e fala, e no final das contas você se olha assim, rapaz, que benção, hein? Eu só não entendi muito bem o que era, o que significa isso, né? Não, também não entendi não, achei que era só eu, que bom. Alguns, né, mais educados, né, para falar, rapaz, que peça profunda, hein? É mesmo? O que você entendeu? Ô, irmão, não consigo nem botar em palavras. Misericórdia, né? Uma peça teatral, ela precisa ter esse potencial aqui, ó. Você precisa contar ela como se ela fosse uma história, e uma criança precisa ser capaz de entender. Você tem que entender que uma criança vai estar representando algo que você passou para ela aprender ali. Se ela não compreender o que ela está fazendo, certamente não vai ter o efeito que a gente espera que tenha na igreja. Amém? Então esse é um primeiro ponto. Quer saber se o roteiro está bom? A gente precisa contar ele como se fosse uma história. E é geralmente assim que eu começo todo o meu trabalho com as crianças, certo? Pensei numa peça, opa, eu acho que essa peça ia ficar legal. O primeiro ensaio com as crianças é uma roda sentados, reunidos. Depois que a gente faz um momento de devocional, a gente conta a história que a gente vai encenar. É assim que começa. Assim é o primeiro ensaio de qualquer peça infantil que a gente vai fazer. E as crianças precisam entender a peça que elas estão fazendo. E aí já começa, eu quero ser tal, e eu quero ser tal fulano. E a gente já vai falar como é que resolve isso também. Pode passar. Agora eu te pergunto, aonde achar então histórias para representar? Tio Vini, não sou uma pessoa criativa. Todo mundo aqui falou para a gente não pegar as peças do YouTube, agora eu estou com medo. Como é que eu vou fazer? Não posso mais ir no YouTube, não posso mais ir no Instagram. Brincadeira, né, irmãos? Tem referências muito legais que a gente pode e deve aprender. Mas nós temos nas mãos o maior livro de roteiros espetaculares baseados em fatos reais. Qual é? Meu irmão, se você me disser que você consegue fazer tudo de peça que dá para fazer só com história da Bíblia, você está de parabéns. É história para mais de metro, é muita história, muita coisa linda, muita história bacana, que a gente não precisa ter um trabalho complexo. Se está difícil, meu irmão, bota um menino vestido de Davi quebrando Golias na porrada para você ver como é que fica legal. Está fazendo sucesso isso, vocês já viram isso? Um menininho bem pequenininho, o Golias sentado no chão, ele quebrando Golias e todo mundo comemorando, feliz. Eu vi uma professora, não sei se vocês viram isso também, que diz que tem duas profissões, tem a professora e tem o marido da professora, né? Essa grande profissão, marido de professora, que o meu pai inclusive exerce com muita excelência, e depois ele passa o cajado, que aí vem o filho da professora para ajudar ela a preparar as aulas. E a professora contando a história de Jesus acalmando a tempestade no barco, e o marido dela sozinho representando, e ela falava, e então Jesus estava dormindo, e ele dormia, e aí Jesus acordou, e aí Jesus falou com os discípulos, aí ele tinha que fazer Jesus e os discípulos. E gente, que coisa sensacional. A Bíblia é riquíssima em histórias, e a gente pode começar a representá-las em peças teatrais, caso a nossa criatividade ainda não esteja aflorada. Amém? É uma boa maneira de começar. Então, falamos sobre isso, agora vamos voltar de novo para os potenciais. Pensamos nessa primeira coisa que é interessante, pode passar. Vamos falar agora sobre os benefícios da prática teatral para uma criança de todas as idades. Olha o tanto de coisa que a gente trabalha quando a gente está exercitando teatro. Socialização e interação. Tia Kel falou tão bem aqui sobre as telas. Meus irmãos, eu sou estudante de terapia ocupacional, estou quase me formando agora, e eu estudo a ocupação humana. Eu trabalho exatamente nessa área que envolve o que uma criança deveria fazer. Qual é a principal ocupação de uma criança, vocês sabem? Brincar. Brincar é a coisa mais importante para uma criança. E o brincar é tão importante porque ele envolve algo ainda mais importante que o brincar, que se chama troca. A troca social é a coisa mais importante para o desenvolvimento de uma criança. É a partir dessa troca que ela vai entender o que frustra ela. É a partir dessa troca que ela vai entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, regras sociais, convenções. Que tipo de troca um celular proporciona? Nenhuma. Não há interação social com o celular. É por isso que ele é tão lesivo para o desenvolvimento infantil, certo? Quando uma criança está num ambiente
e ela tem a oportunidade de interagir com outras crianças, esse trabalho de socialização e interação desenvolve áreas espetaculares naquela criança. Desenvoltura e oratória, combate à timidez, conhecimento e regulação das emoções, envolvimento em atividades que envolvem compromisso e dedicação. Tem criança, meus irmãos, que é mais compromissado que o pai, vocês com certeza veem isso, certo? Todo mundo testemunha isso? Tem criança que dá lá 7 horas, a criança está esperando o pai. Pai, nós vamos se atrasar para o ensaio, e eu vou falar para o tio Vini que foi você que se atrasou. E eles falam mesmo: tio Vini, queria vir não. E eu falei: tá certo, chega aí, depois eu falo com seu pai. Compromisso e dedicação, memória e concentração, criatividade, improviso, expressividade. Teatro é um grande potencializador dessas habilidades específicas, amém? Como eu disse para vocês, eu sou fruto disso, sou fruto de esse tipo de estímulo, e desde cedo nossas crianças estão sendo expostas a isso, e é uma grande oportunidade de trabalhar essas questões com as nossas crianças, amém? Pode passar. Então beleza, Divine, já falamos sobre o que o teatro ajuda, já falamos sobre qual é a função do teatro dentro da igreja, e já temos uma grande e importante dica aí: eu preciso saber contar a peça que eu vou representar. Mas agora a gente tem que começar a colocar em prática o teatro, certo? Por onde começar? O que eu faço? E geralmente, o que nos impede de fazer alguma coisa são os muitos desafios que essas coisas trazem, né? E certamente já tem alguém pensando assim: meu Deus, eu não vou arrumar mais problema para minha cabeça não. Já tem tanta coisa para fazer, já tem tanto trabalho, já tem tanto projeto, eu vou dar o trabalho de fazer mais um teatro ainda? Não, misericórdia. É muito lindo, tio Vini, benção, eu venho assistir aí quando você fizer, mas eu passo, aparta de mim esse cálice, né, pai? Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui com muito carinho, que muitos desses desafios que a gente pensa que vão surgir, na verdade, eles são covardias da nossa própria parte. Os verdadeiros desafios que envolvem a prática teatral, eu tenho certeza que não são os que vocês imaginam. Vocês querem ver? Vamos falar então sobre esses desafios? Pode passar. Olha que coisa interessante. Por isso que eu coloquei ali que não são desafios, são na verdade desculpas. A primeira desculpa geralmente que surge é a desculpa estrutural. A desculpa estrutural, ela é a desculpa que faz o irmão vir aqui na sede e falar assim: meu irmão, mas fazer teatro num púlpito desse tamanho, com um telão desse aí, com esse tanto de gente, dá licença. E eu mostrei para vocês que com apenas um espaço, 2x2, um Caleb e um Jefferson, a gente faz um teatro muito legal, amém? Como eu falei para os irmãos, nem sempre eu fui membro da ADTAG sede, e nós já trabalhávamos teatro infantil com menos recursos, amém? E digo mais, 80% de tudo que a gente faz é feito sem esses recursos mirabolantes que hoje nós temos o privilégio de ter. Estou dizendo também que a gente não tem nada não, tá, meus irmãos? É um grande privilégio ter, por exemplo, um telão como esse que facilita a criação de cenários. Mas se as nossas crianças que nós ensaiamos hoje só tivessem esse espaço 2x2, nós ainda faríamos peças muito legais. Então a desculpa estrutural, ela é falsa. Segunda coisa, a questão da mão de obra. Nós sabemos que a mão de obra no Ministério Infantil é sim muito escassa. E eu, inclusive, como homem, me sinto às vezes muito desamparado. Só olhar ao redor de vocês aí. Quantas mulheres nós temos aqui e quantos homens nós temos? É uma dificuldade muito grande que nós encontramos aqui. Mas com os poucos que nós temos, meus irmãos, a gente consegue fazer tanta coisa. E na verdade, criar mais uma coisa, mais uma maneira de atuar, é uma maneira de potencializar as pessoas que estão perto da gente e às vezes a gente não vê. Tem um irmão às vezes que não se envolve com nada, não gosta, não toca, não canta, não faz nada. Um dia você bota um cabeção nele aqui naquela administração, o cara dá um show, você fala: gente, onde é que estava essa pessoa animada desse jeito? Que às vezes a pessoa não tem uma oportunidade. Teatro é uma grande forma de você descobrir novos talentos. Pessoas que gostam de escrever, pessoas que gostam de confeccionar roupas, pessoas que gostam de fazer. Tem gente que é criativo, pega uma caixa de papelão, transforma num castelo. E o teatro tem esse potencial. Recursos é a mesma coisa. A maioria das coisas que a gente faz, quem faz, levanta a mão, tia Sueli. Tia Sueli é uma artesã de primeira
A gente não compra nada. Vocês veem as roupas aqui que a gente vê ali, a gente junta cada um as suas moedinhas ali no canto, os pais trazem uns tecidos de casa, daqui a pouco a tia Sueli chega com uma armadura de soldado romano, eu falo, que isso? Como é que isso aconteceu? E eu preciso inclusive reconhecer que esse não é a minha área. Para mim os meninos se apresentavam de camisa normal assim, do congresso, porque eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer. Mas a gente encontrou dentro dos nossos, olha só, a líder do Ministério Infantil, podia estar descansando, passar essa demanda, passa às vezes 2, 3 dias à noite, cortando, fazendo ali, costurando, vem no culto, a gente sobe lá, testa aí, tá legal? Então, tá legal. E fica show de bola, amém? Trabalhar com o que a gente tem. Então isso não é um desafio, isso é uma desculpa. Próximo, desculpas pessoais. Tio Vini, eu não levo jeito para essa coisa não, rapaz. Não tem jeito para isso não. Tio Vini, eu sou muito tímido, eu não levo jeito nenhum. Eu não tenho condição de subir num púlpito, só de imaginar fazendo o que o tio Caleb fez ali, eu já me coço todinho, ai credo, misericórdia. Ou então, tio Vini, essa não é minha prioridade não, eu sinceramente, como eu falei para os irmãos, não quero esquentar minha cabeça com isso. Mas a verdade é que se você é uma pessoa pouco criativa, ou uma pessoa que tem timidez, você deveria ser o mais interessado em instituir o teatro na sua igreja. Você tinha que ser o primeiro a pensar, eu preciso arrumar um jeito de trabalhar essa questão em mim. Não é a Bíblia que fala que os tímidos não vão herdar o reino de Deus? Então a gente precisa trabalhar isso. É óbvio que não está falando timidez como traço de personalidade, mas a pessoa que escolhe, né, por envergonhamento, não fazer, não falar, não comunicar, certo? Então isso também é uma desculpa. Desculpas relacionais, compreensão, e aqui eu tenho um tema muito legal. Existe uma diferença muito grande entre aparecer e participar. Tem pessoas às vezes que veem a gente produzindo ali no final do ano, lá para o congresso, uma série linda como aquela, né? Vê a série, passa lá no telão, aí a pessoa logo quer participar do teatro. Ei, fulano, eu quero participar do teatro. Quer participar? Quero, beleza. Então nós estamos se organizando para fazer uma peça beneficente lá na rodoviária. Não, irmão, eu quero participar da peça lá do telão. Aquela peça lá do congresso. Não, irmão, deixa eu te falar. Então, é porque não é a demanda agora, a gente vai participar. Mas antes disso, nós estamos ensaiando para fazer uma peça pequena, num evento de Páscoa, com as crianças. Vamos? Não, isso aí não é para mim não, irmão. Como é que funciona? Não é para você, irmão? Você não gosta de teatro, você não gosta de representar? Não, eu gosto, mas eu gosto do negócio mais. Quer aparecer, não quer participar. Entende a diferença? E acreditem, irmãos, essa raiz de orgulho já está no coração dos nossos papais e mamães que trabalham com o ministério infantil. Tio Vini, meu filho vai participar? Vai. Mas ele vai ter um papel top aí? Então, irmão, a gente precisa dar oportunidade para outra criança. Ah, não, então vou botar ele para participar, não. Tio Vini, não, mas deixa eu te falar um negócio, vem aqui no cantinho. Você sabe que meu filho é top, né? Tu podia botar ele para fazer aquele papel. Ô, irmão, é verdade. Numa próxima a gente coloca. Tá bom, então. Fica bravo. Então, a gente pensa que isso aqui vai ser um problema para nós. Mas quando você apresenta para as crianças as oportunidades de papel, a cabeça da criança funciona de um jeito totalmente diferente. Olha só, a gente fazia uma peça e nessa peça tinha vários personagens. Tinha o personagem principal, que era o que tinha mais falas. A outra personagem principal, que tinha mais falas. E outros personagens que tinham participações menores. Certo? Essas participações menores envolviam fazer um malabares rapidinho. Um tinha que acertar o malabares e o outro tinha que errar o malabares. Um tinha que tocar um violãozinho, o outro tinha que tocar mal o violãozinho. Qual que vocês acham que foi o papel que as crianças mais quiseram fazer? Gente, deu briga para ver quem ia errar o malabares. Vocês têm noção disso? Deu briga para ver quem ia errar o malabares. Não é o papel que ia falar mais. Não é o papel que ia ter mais protagonismo. Tio Vini, eu queria muito errar o malabares. Ah não, mas eu já queria. E a gente tem que dividir o papel de errar o malabares. Porque todo ensaio, quando via aquelas bolinhas subindo e errando, os meninos caíam na gargalhada, para eles era o papel mais legal. Ou seja, quem ensina para essas crianças que o prazer de participar está em todos os ambientes do teatro somos nós. Essas crianças estão aprendendo desde cedo agora que nem sempre nós vamos ter a oportunidade de protagonismo. E nem por isso essa experiência vai ser menos proveitosa, menos produtiva, e eu vou estar trabalhando menos por um propósito tão nobre quanto. Amém?
Então nós temos essa tendência, e os pais confundem muito esse nosso trabalho com a apresentação de escola, porque o que ele quer não é ver a mensagem sendo pregada, ele quer ter um ângulo bom para tirar uma foto do filho dele, e se ele não consegue pegar uma foto bacana e fazer um registro, ele fica magoado com a gente. Então essa dificuldade de compreensão nem sempre vem das crianças, mas ele é um obstáculo menos difícil do que a gente imagina, porque crianças são compreensivas, e elas gostam de fazer parte do todo, e a gente não pode subestimar a capacidade delas de compreender, e às vezes é a oportunidade de pegar esse pai, que tem essa necessidade de colocar o filho dele, né, para aparecer, para ver, olha só, tal, para ele entender, com humildade e com cuidado, que os lugares de não protagonismo são tão importantes quanto eles, amém? A mesma coisa com as expectativas, certo? A expectativa em cima de uma peça teatral não pode ser, como a gente já olhou, baseada nos princípios do mundo, em coisas espetaculares, estrondosas. Se a gente fizer coisas espetaculares e estrondosas, que elas culminem num grande propósito. Não para que a gente chore de fofura no final, mas para a gente chore impactado pelo poder de Deus que foi emanado e foi entregue em forma de mensagem para as pessoas. Amém? Crianças são lindas, são bonitinhas, são muito bonitinhas, mas elas têm um potencial enorme. Mais do que bonitinhas, elas podem ser usadas por Deus profundamente. Amém? Já estamos caminhando para o final já dessa nossa pequena palestra, e agora eu queria falar sobre, de fato, quais são os verdadeiros desafios. Eu dividi em 3 partes, e eu vou falar rapidamente sobre esses 3 para a gente acabar. Os verdadeiros desafios envolvem dinâmicas grupais, paciência, tato e visão, e compromisso. Esses são os verdadeiros desafios de implementar um teatro lá na igreja. Vocês vão entender agora, passa aí. Dinâmicas grupais, meus irmãos, todo ambiente que envolve muitas crianças juntas, envolve dinâmicas grupais. Na sala de aula, na sala da EBD, na classe onde elas vão ser ministradas para o culto infantil, nesse ambiente ali tem uma dinâmica grupal acontecendo. E se a gente parar para analisar como é que aquele grupo de crianças está funcionando, nós vamos observar muitas coisas relacionadas a comportamento, certo? E no ensaio e na apresentação não é diferente. Então primeiro eu preciso que a gente internalize isso. Primeiro tópico lá, repita comigo: criança brinca, ponto final. Eu vou repetir para vocês: criança brinca, ponto final. Se a sua criança não brinca, tem algo errado. Se a sua criança não brinca, se você conseguiu adestrar de alguma forma esse menino, ele não está brincando, ele não está interagindo com as coisas ao redor dele, ele não está se divertindo e arrumando um jeito de construir uma narrativa com alguma coisa ao redor dele, alguma coisa quebrou aí, tem que arrumar, certo? E essa é uma das maiores dificuldades de quando a gente começa a trabalhar qualquer dinâmica de grupo, porque o brincar da criança muitas das vezes nos irrita profundamente. E aí um ensaio produtivo que poderia ser muito bacana, metade dele pelo amor de Deus, tudo para vocês é brincadeira. E deixa eu te falar, é mesmo, tudo para a criança é brincadeira. E é por isso que na área da saúde e da educação a gente tem até uma palavra técnica para isso, que é lúdico, certo? Tudo para a criança funciona na base do lúdico. É possível ensinar simbolismo para uma criança, seriedade, é impossível ensinar para ela disciplina, é impossível ensinar para ela comportamento? Com toda certeza, mas o brincar é indissociável da criança. Criança brinca, ponto final. Não pense que no seu ensaio vai ser diferente. Em algum momento você vai precisar ter alguém do apoio tirando o menino que está pendurado ali em cima, porque ele é saudável, ele vai pendurar, entendeu? Em algum momento você vai precisar mandar esse menino para conversar, porque ele está... Não queremos crianças antissociais, criança brinca, certo? Próximo, o ambiente de ensaio precisa ser desejável. A criança precisa querer estar naquele grupo. Ai, que legal, eu vou ensaiar para a peça, com o tio Vini, com os meus amigos. Vamos, poxa, para quando acabar o ensaio a criança, não, já acabou, nós vamos ter que ir embora. Esse é o grande desafio. Quando a criança se torna resistente a qualquer ambiente, meus irmãos, acabou, perdemos. Tem que se tornar um ambiente desejável, certo? Silêncio não é sinônimo de engajamento e atenção.
nem sempre a criança que está calada está engajada e envolvida na instrução que você está dando para ela. Já pararam para pensar nisso? E digo mais, 80% das crianças têm essa capacidade e plasticidade de estarem concentradas em alguma outra coisa de interação, mas captando informações. Todo mundo aqui conhece aquele menino que vai chegar no final do semestre e o pai vai falar: olha, fulano, seu filho é muito top, só tem um problema: a conversa que é muita. Meu Deus, gente, a minha vida inteira foi ouvindo isso da professora. Gente, o Vinícius é um menino de gente boa demais, mas a conversa... E aí vem a frase seguinte: que ele aprende as coisas rápido, aí acha que não precisa prestar atenção, e aí atrapalha os outros meninos. Já passaram por isso? Já ouviram isso? Certo? Então, o silêncio absoluto que às vezes a gente espera quando a gente vai dar instrução para uma criança, não é sinônimo de que aquelas crianças estão interessadas e prestando atenção na gente. Às vezes a criança está aqui, ó, em outro universo, boiando, uma visão travada. Entendeu, fulano? Entendeu nada. E às vezes aquele menino que está interagindo e brincando com o que você está falando, entendeu? Pessoal, então você tem que prestar atenção. Aí, fulano, tem que prestar atenção. Ele está captando o que você está falando para ele de informação. Amém? Então silêncio não é sinônimo de atenção. Precisamos ensinar nossas crianças o momento de calar e o momento de falar? Com certeza, isso é troca, isso é socialização. Regras, enquanto um fala, o outro escuta. Mas às vezes para uma criança é muito difícil permanecer em silêncio na quantidade de tempo que um adulto fica. Tem adulto que não consegue, depois de grande, você vai para a igreja, ele está sentado lá no fundo conversando, não é verdade? Que dirá um menino? É mais importante ensinar um propósito que gera um comportamento do que esperar um comportamento para ensinar um propósito. Amém? No lugar de esperar o silêncio para ensinar que a igreja é um lugar sagrado, a gente ensina que a igreja é um lugar sagrado. E por isso é importante que a gente tenha momentos de silêncio. Amém? Dinâmicas de grupo. Tudo isso é trabalhado no teatro. Próximo, já estamos acabando, falta só 2. Paciência, tato e visão. Isso aqui é muito legal. A energia de um ensaio começa em você. Você chega no ensaio, aí o tio Vini está assim: pera aí, menino, vai que não sei o quê. Ai, Jesus, onde é que eu deixei meu negócio? Aqui, minha bolsa, pelo amor de Deus, não sei o quê. Fulano, pelo amor de Deus, tira a mão do menino aí, tá puxando o cabelo ali, tia Sueli, ajuda ali o menino. Acabou. Você perdeu ali tudo que você podia trabalhar naquele momento. A sua agitação vai ser transparecida no comportamento daquelas crianças. Você precisa ser o pilar de segurança daquele ambiente, daquele ensaio. Meu irmão, por dentro você pode estar descabelando, mas quem te olhar tem que pensar que você está no controle. Tio Vini, a menina acabou de perder o dedo ali na porta. Uai, gente, estava vendo. Sim, está gritando, tio Vini, tem que chamar a SAMU, chama lá. Vem, pessoal. Vai lá socorrer o menino. Óbvio que não pode perder a atenção, né? Deixa o menino perder o dedo, não. Mas se acontecer, deixe claro que aquele momento seu ali de desatenção não foi por uma negligência, entende? Você está no controle. Você é autoridade dentro daquele lugar, dentro daquela sala, dentro daquele ambiente de ensaio. Amém? Muito bem, segundo ponto, no trabalho com crianças, paciente ou paciência não é uma opção, é um pré-requisito. Tem poucas pessoas que não podem trabalhar com crianças. A primeira delas é o tal do impaciente. O impaciente não pode trabalhar com criança. Porque mexer com criança dá trabalho. É isso mesmo, mexer com criança dá muito trabalho. E os frutos da impaciência, meus irmãos, tendem a gerar traumas nas nossas crianças. Não podemos ser pessoas impacientes. Precisamos trabalhar isso em nós. Geralmente, quem é impaciente com criança, na verdade, não é que não gosta de criança, ele é impaciente com todo mundo. Isso é um traço de personalidade. Já perceberam isso? A pessoa que não gosta de criança, que fala isso, geralmente é uma pessoa amarga com todo mundo em volta dela. Mano, não suporto criança. Meu negócio é com criança. A pessoa não para de reclamar o tempo inteiro, tudo irrita ela, aquela pessoa chucra, já viu? Geralmente são essas pessoas que não gostam de criança. Então, paciência não é uma característica de um tio de outro. Ela tem que ser um pré-requisito para trabalhar com criança. Tio Vini, mas eu não dou conta, eu não tenho. Então trabalhe, vai fazer teatro. Olha, ó. Se torne um amigo das suas crianças sem perder a sua figura de autoridade. Amém? Você quer saber se um tio, se uma tia está fazendo um bom trabalho? É quando ele ou ela passa na igreja e todo mundo: tia Sueli, tia Sueli, tia Sueli. Quer ela dar um abraço? Pega no colo. Ah, tia Sueli, tia Sueli. Esse tio provavelmente tem um bom vínculo estabelecido com as
crianças. Eu trabalho em uma clínica de média intervenção. Sabe como é que as mães sabem se aquele filho está sendo atendido com diligência pelo profissional? Filho, conta para o tio, conta para a mamãe, como é que é o nome do tio? Tem gente lá que atende o filho da pessoa há 2 anos e a criança não sabe o nome da pessoa. Já pararam para pensar nisso? Reflita aí, a criança de vocês sabe o nome de vocês? Decorou o nome de vocês? Tem um vínculo estabelecido? Ou eu de fato estou lá cumprindo a minha agenda lá, estou na escala essa semana, vou lá, falo, tem que trabalhar para isso, para quando as crianças estiverem na igreja, meu Deus, tia Raquel. Entendeu? Temos que ser figuras emblemáticas para as nossas crianças. Fator Rock Balboa, vocês já ouviram falar disso? Fator Rock Balboa? Quem já assistiu o filme do Rock Balboa aqui? Levanta a mão, Rock. Todo filme do Rock é igual, gente, não tem segredo, aquele boxeador. Como é que é o filme do Rock? Ele vai para uma luta, toma uma surra. Aí ele vai para outra luta, apanha, todo mundo pensa que ele vai perder e no final ele ganha. Deixa eu falar para vocês, teatro infantil é desse jeito. Até o último dia do último ensaio você vai falar, gente, vai sair nada daqui. Você vai olhar e falar assim, os meninos não estão levando nada a sério. Não estão aprendendo nada. Acabou. Nós já estamos no último ensaio e eles estão de brincadeira. Chega na vez deles, eles estão se jogando. Aí você lembra, tio Vini, fator Rock Balboa. Eu garanto para vocês, no dia da apresentação, uma chave vira e esses meninos dão um show. Não é verdade, irmã? Toda vez é do mesmo jeito. Quem olha o último ensaio pensa, e aí, é o primeiro? Não, irmão, é o último. Meu Deus, já foram quantos? 12. Jesus! Mas as crianças têm um processo diferente de entender esse aperfeiçoamento. Elas estão captando aquelas informações e conectando, certo? No dia da apresentação vai funcionar, gente, acredite em mim. O trem rola, funciona, não é não, Jessueli? Não é verdade? Chega aqui no último dia, a gente, pelo amor de Deus, e é sempre assim. O pessoal que nunca veio no ensaio nenhum, chega no último dia, hein, deixa eu dar uma sugestão aqui. Podia trocar aquele negócio, fazer aquele negócio ali? Sempre assim, mas aí você sustenta. Não, vai dar certo. E dá, meus irmãos, crianças são sensacionais para isso, surpreender a gente. Amém? Por último, enxergar potencial de oportunidades e conduzir as coisas de maneira equânime. Todo mundo sabe a diferença de justiça e equidade? Justiça, vem cá, Dudinha. Corre aqui, Dudinha. Vai rápido. Vem cá. Eu e a Dudinha, nós temos praticamente a mesma idade, certo? Mas nós somos parecidos? Completamente opostos. Justiça seria, por exemplo, a gente colocar eu e a Duda para fazer uma disputa de cabo de guerra, dando as mesmas condições um para o outro, certo? A gente bota uma corda aqui no meio, só tem uma regra, vocês não podem ultrapassar essa linha, cada um vai puxar para um lado. Essa disputa é justa? Eu dei condições justas para essa disputa? Dei sim, dei condições justas. Agora, as vantagens que eu tenho sobre a Dudinha são muito claras. Então a nossa cabeça nos diz que é uma disputa injusta, certo? Então o correto seria transformar essa disputa de maneira equânime. Por mais que tenhamos a mesma idade e estamos fazendo a mesma atividade, para que essa disputa fique equalizada, a Duda precisa de recursos que equiparem ela a mim. Seja colocar mais umas 3 pessoas ali para puxar, ou então botar uma dificuldade para mim de joelho, alguma coisa assim, entendeu? Obrigado, Dia, pode ir lá. Crianças precisam de um trabalho equânime, porque elas são completamente diferentes. Então trabalhar de maneira justa com as crianças nem sempre é a maneira mais inteligente, amém? Crianças precisam de equidade, tem crianças que precisam de mais atenção que outras. Algumas crianças precisam que você repita as coisas mais vezes. Outras crianças precisam de que você esqueça dela, que ela gosta de atenção. Então você esquece que ela está lá, daqui a pouco ela está fazendo o que você pediu. Equidade, tato, sensibilidade, amém? Última, para finalizar, o compromisso. Esse sim também é um grande desafio. Precisamos estar compromissados com todo e qualquer trabalho que a gente assuma. Pode passar o slide aí para mim, por favor. Todo e qualquer trabalho que a gente assuma, nós precisamos fazer ele com diligência. Não somos atores profissionais, mas o que é para Deus exige perfeição, excelência para fazer a obra do Senhor. Amém? Por último, eu queria dar para vocês um roteiro de um ensaio, porque eu tenho ali 30 segundinhos e a gente vai finalizar. E eu vou explicar para vocês como é que funciona um ensaio aqui quando a gente está produzindo uma peça. Pode passar, último slide. Olha só. Primeiro de tudo, nós vamos chegar mais cedo, orar, vir de casa preparado espiritualmente, para chegar no momento do ensaio e você está como?
equilibrado, certo? Naquele momento você começa um momento de oração. Quem me ensinou isso foi a tia Sueli, e funciona muito bem. Quando as crianças chegam no ambiente de ensaio, elas não encontram um espaço aberto, porque espaço aberto para criança é pista de corrida. Amém? Espaço aberto para criança é pista de corrida, de drift. Ela vai correr. Mas se ela chega e vocês estão em roda, orando e buscando a Deus, a atitude dela, irmãos, imediata, é chegar no ambiente e começar a orar também. Então a gente inicia os nossos ensaios com um momento de oração, de adoração, depois a gente louva. Segunda coisa, quando todo mundo chega, a gente dá as mãos, faz uma oração coletiva e então começa a fazer um momento de partilha. Deixa eu falar um negócio, criança tem a necessidade de compartilhar, e o que vai acontecer é assim, Tivine, sabe que essa semana eu estava lá na escola e o menino pegou meu brinquedo e jogou ele lá longe? Na mesma hora o outro vai levantar, Tivine, e sabe de uma coisa também? Que uma vez o menino jogou meu brinquedo longe também. Tivine, uma vez o menino jogou meu brinquedo longe, mas eu nem descontei nele, nem bati nele, né? Que minha mãe falou que não pode. E aquilo ali para eles é extremamente importante. E a gente transforma essa partilha, que seria só um momento de socializar, em algo para motivo de oração. Então nós vamos orar pelo amigo que jogou o brinquedo, para que Jesus alcance ele, e ele entende que ele não pode fazer isso. Amém? E dali, irmãos, surgem testemunhos lindos de crianças que chegam na outra semana pedindo oração por amigos, no lugar de contar que aquele amigo fez tal coisa e tal coisa. Um momento de partilha. Fizemos um momento de partilha, então agora a gente vai trabalhar com algo muito importante no teatro. Repita comigo: previsibilidade. A criança precisa saber o que você vai fazer. Explique tudo o que você vai fazer com antecedência e, se possível, escreva e mostre para ela. Primeiro nós vamos fazer isso, depois isso, e quando fizer essa última coisa, a gente acaba. Você vai ver que a criança vai começar a reforçar aquilo. Tivine, nós já estamos no tópico 3, né? Falta só o outro agora. Beleza. Previsibilidade. Depois, se for o primeiro ensaio, aquele momento de partilha, de contar a história. Se não, comece o ensaio de forma corrida, com poucas interrupções. Evita parar o ensaio toda hora para parar o menino que está bagunçando. Faz o ensaio corrido, se for algo que está gerando risco ou está atrapalhando muito o andamento, a gente interrompe e explica por que aquele comportamento não está adequado para aquele momento, volta de novo. Mas quanto menos interrupções, mais engajado a criança fica no processo. Amém? Evita parar demais. Depois da primeira passagem, pontua primeiro as coisas positivas e então começa a fazer os ajustes, certo? Isso que é muito importante. Os excessos de brincadeira e comportamentos interferentes precisam se mostrar como um problema coletivo, pois estamos todos trabalhando para o mesmo propósito. Você não pode repreender uma criança deixando claro que ela é o problema. O comportamento dela é um problema para o andamento do que vocês estão trabalhando. Você não pode falar: meu Deus do céu, o Afonso, não tem nenhum Afonso, tá, irmãos? O Afonso está terrível hoje. Pelo amor de Deus, só você, Afonso. Assim não, cara. Entende? Ou então você ainda chega na outra criança e fala: olha, fulano, não copia o Afonso não, que o que ele está fazendo é muito feio. Aquela criança, ela vai entender que aquela criança lá é o problema daquele lugar, e vão se tornar inimigos dela. Somos nós contra o comportamento ali, certo? E que for preciso ter uma repreensão mais dura, depois a gente trabalha com mais cautela, com mais zelo. Por último, se possível, grave um ensaio, no final assista com as crianças. Elas amam isso. Isso gera um engajamento muito grande para elas. Senta com elas no final no cantinho, todo mundo assistindo o ensaio no celular mesmo, para ficar todo mundo juntinho ali apertado, e depois elas vão curtir. Amém? Último slide para a gente ler e ir embora. Meus irmãos, em mãos diligentes, uma peça de teatro é uma pregação poderosa, e as crianças que delas participam serão ministros das boas novas. Amém? Deus abençoe, muito obrigado.